Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma doença que afeta milhões de pessoas pelo mundo. Uma doença muitas vezes não tão conhecida e subdiagnosticada. É uma doença que muitas vezes é confundida com falta de ar por causa do envelhecimento ou somente por causa do uso do cigarro. Mas não é só isso, tá? E é isso que é legal, né, Deodo, que por conta exatamente da gente ter profissionais que sempre estão aqui com a gente trazendo um ponto de vista diferente, né? Você como um pneumo, um médico, né, traz o seu conhecimento e hoje a gente tem uma pessoa assim que realmente vai contribuir muito com o entendimento, principalmente de como a fisioterapia atua nesse aspecto, a DPOC, né? E assim, para nós é um imenso prazer ter você aqui, Thiago. Prazer é meu participar aqui com vocês de um assunto tão importante que é o DPOC, né? A partir da reabilitação respiratória desses pacientes que sofrem. Bom, bem-vindo, Thiago. Obrigado. O Dr. Tiago Galli é um grande fisioterapeuta da cidade, né? É um dos poucos com especialização em reabilitação pulmonar, né? A fisioterapia é uma ciência muito ampla e a parte respiratória eu considero que é uma das mais difíceis que tem. E o Dr. Tiago vai trazer para a gente alguns dados, algumas dicas e informações extremamente relevantes sobre ela, né? Então, primeiramente, eu queria saber, Tiago, o que que é o DPOC? Quais são os principais sintomas? Como que se desenvolve essa doença? Bom, o DPOC, né? É uma abreviação de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E ela tá num grupo de doença obstrutiva. Ela acomete bastante gente pelo mundo todo. A última vez que eu dei uma pesquisada, em termos de média, ela era a quarta doença que mais matava no mundo, né? No Brasil, acho que ela chega a ser a terceira, se eu não me engano, ou a quinta, agora fugiu um pouquinho, mas em termos de média é a quarta, né? E é uma doença, como você mesmo disse, que às vezes demora para ter diagnóstico, né? Muitas vezes confunde a falta de ar, né? Que a gente chama de dispneia, com o envelhecimento, né? Com a parte da idade. E não é isso, né? É uma doença que tanto pela Sociedade Brasileira de Pneumo quanto a OMS, é uma doença que ela é uma doença progressiva, lenta, tá? Irreversível, tá? Porém, ela tem tratamento. E quando ela é feito o diagnóstico precoce, o tratamento vai ser melhor, né? O final vai ser melhor desse tratamento, dessa conduta que vai ser tomada com esse tipo de doente, né? Mas enfim, é uma doença que ela compromete o fluxo aéreo, né? Do pulmão, faz uma obstrução aí, né? Diminui essa capacidade ventilatória do paciente, diminui toda a parte de troca gasosa desse paciente, faz alteração da mecânica mesmo ventilatória. Isso vai levando ao paciente a uma, como que eu vou dizer? Bem lento, a uma diminuição da sua capacidade mesmo, né? Funcional, da sua capacidade de realizar suas tarefas de vida diária. Então, às vezes o paciente ele vai se acostumando com essa doença, achando que é do envelhecimento. Ah, eu tô ficando com mais idade, nossa, eu comecei a ficar mais cansado, comecei a ter falta de ar. E não é assim. Lógico que o envelhecimento, tudo envelhece, inclusive o pulmão, né? Não é só o rosto, né? Tudo envelhece. Mas tem que saber diferenciar o que é do envelhecimento e o que é da doença. Por isso a importância do diagnóstico do TPOC. Muito bom, Thiago. E assim, né? Foi bom você colocar pra gente esse negócio da idade, porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, não, essa falta de ar é da idade, né? Como que a gente poderia fazer na nossa prática do dia a dia? Não sei nem se é possível fazer isso, né? Mas, por exemplo, diferenciar o que é da idade e o que não é da idade. Olha, realmente às vezes é, talvez aí seja a maior dificuldade de ter o diagnóstico, né? Mas, vamos assim, existe a limitação que é da idade mesmo, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, existem as limitações. Agora, por exemplo, você tem uma falta de ar, ou seja, uma dispneia, para, por exemplo, estender uma roupa, ou ir na cozinha tomar uma água, sabe? Entre outros, ou fazer uma caminhada que você fazia antes de ir até a padaria, né? No caso, estou falando do caso do senhor de idade. E agora começou a ter dispneia, não é cansaço, é realmente a sensação de falta de ar. Isso não é normal, tá? Aí tem que ver, assim, se esse paciente, ele tem histórico que possa estar relacionado também ao DPOC, tá? Porque hoje mais de 90% do DPOC
ele foi um paciente que foi fumante, ou é fumante, tá? Os outros 10% do DPOC a gente divide entre outras manifestações que pode acontecer, como, por exemplo, poluição, Certo. né? Parte laboral. Às vezes a pessoa trabalha em algum ambiente que ela respira algumas coisas, sei lá, produtos tóxicos, não sei, que possa estar causando Fogão a lenha, né? fogão a lenha. Fogão a lenha é um fator também, no passado, muito forte, né? E tem aquele fator genético também, mas é o menos comum, né, da pessoa desenvolver. 90% são ex-tabagista. Então, assim, ou tabagista, né? Então, assim, o paciente que ele começa, a pessoa de idade, começa a apresentar a falta de ar, se ela foi tabagista ou já é uma coisa importante de procurar um médico, de preferência um pneumo, para poder fazer o diagnóstico, tá? Agora, se ela nunca fumou e ela tá tendo essa falta de ar, também não pode considerar normal, porque não é para ter dispneia da idade. A idade você vai ter algumas limitações, uma fraqueza que é normal da idade, algumas limitações de amplitude de movimento, enfim. Mas a gente considerar que tem a dispneia, ou seja, que tem a falta de ar, não pode achar comum. Então a orientação é sempre procurar o médico, tá, para fazer uma avaliação. Pode ser um clínico, né, ou um médico de confiança da família, e depois provavelmente vai ser encaminhado para um pneumo para poder fazer o diagnóstico. Tiago, quando um paciente DPOC interna, você sabe bem que eu já trabalho com você, né? Que eu peço bastante fisioterapia para quase todos os pacientes, né? Sim. E especificamente no DPOC, como que você pode ajudar o paciente internado? Normalmente, o paciente DPOC, ele, como ela é progressiva e lenta, o paciente ele começa a ficar sedentário sem perceber. Sim. Às vezes uma pizza que ele ia comer, ele começa a pedir em casa. Uma atividade que ele fazia, ele deixa de fazer. Então ele vai ficando cada vez mais sedentário. Automaticamente, ele vai perdendo mais massa muscular. Tá? Isso é muito comum no DPOC. Você vê muito o DPOC com fraqueza muscular já importante, tá? E quando o paciente interna, provavelmente por alguma exacerbação que ele teve, eles também estão mais sujeitos à infecção viral, né, bacteriana. Normalmente, quando esse paciente interna, a tendência é ele ficar mais deitado ainda. E fica mais sedentário, né? E o nosso corpo não foi feito para não se movimentar, tá? Nosso corpo foi feito para se movimentar, para andar, para sentar, né? E o DPOC, ele já tá meio sedentário. Chega no hospital, ele fica mais preso ao leito, às vezes por fios, porque está sendo monitorizado, enfim, entre N coisas, né? A nossa função da físio, para todos os pacientes, mas no caso do DPOC que a gente está abordando aqui, a gente chama de mobilização precoce, tá? Qual que é o critério para mexer nesse paciente? A gente vai ver a estabilidade clínica dele. Se ele estiver estável, clinicamente falando, já vamos começar a mexer. Mesmo que seja na cama, tá? Vamos começar a fazer um exercício assistido nele, sempre estar estimulando um pouquinho de contração muscular para pelo menos, se não for para ganhar força, mas para perder o menos possível enquanto estiver caminhando. E a hora que der para já sentar esse paciente, ou colocar ele em pé, ou até mesmo andar com esse paciente, fazer uma caminhada, deambular, né? O mais rápido possível tem que ser feito, tá? E a gente vai avaliando o paciente através da parte toda clínica. Sempre é um conjunto no hospital multidisciplinar, tá? Entre médico, físio, nutrição, enfermeira, entre outros profissionais, tá? A gente precisa estar tirando esse paciente logo do leito, tá? E trabalhar essa musculatura dele, não só a parte respiratória, tá? Eu sempre brinco, eu falo que a fisiorrespiratória está muito interligada na fisiomotora. E muitas vezes só pede, por exemplo, às vezes você vê uma prescrição de fisiorrespiratória só. Mas a fisiomotora é tão importante quanto a respiratória. Porque nada adianta eu chegar nesse paciente e ficar só fazendo exercícios respiratórios nele. Eu preciso trabalhar o corpo dele como um todo, tá? Então, eu sempre falo, a fisiorrespiratória e a motora, ela anda junto, sempre junto. Porque a gente é um sistema. Mesmo que você for alinhar um pneu de carro só, né? Sim. Você vai alinhar os 4. Então, a fisiorrespiratória e a motora tá junto. Então, nesse paciente acamado,
é muito importante a gente entrar rápido, já começar uma mobilização precoce, sentar assim que possível, né? Deambular assim que possível e para ter o menos prejuízo possível, porque normalmente esse paciente DPOC, quando ele exacerba, ele volta, a hora que ele tem alta, ele tem bastante perda de funcionalidade, né? Na UTI também, você continua com uma função nesse sentido de Com certeza. mobilizar? Na UTI, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade devido a mais fios, mais aparelhos, né? Porque tá monitorizando. E normalmente o paciente que foi para UTI tá mais grave, né? Mas é a mesma abordagem. A gente já começa a mobilizar no leito. E assim que possível, a gente já começa a preparar esse paciente para a hora que ele for para a enfermaria, ele já está apto a realizar mais tipos de atividade. Mas na UTI a gente fala que é o primeiro contato, ali a gente já começa a mobilizar para valer, né? Lógico, respeitando toda a limitação do paciente naquele momento, respeitando a exacerbação que ele teve e sempre tendo a avaliação clínica, né, desse paciente. Mas é de extrema importância, desculpa, movimentar esse paciente o mais rápido possível. Perfeito. E assim, né? Eu dou aula no ensino médio, ô, Thiago, e muitas vezes os alunos me perguntam, pô, Daniel, e a fisioterapia, né? Porque assim, a gente tem aqui na Unifipa, no caso, né? A gente tem os cursos da área da saúde, mas a gente não tem fisioterapia, né? Sim. E muitas vezes o aluno lá no ensino médio me pergunta, Daniel, o que que faz o fisioterapeuta, né? Além, por exemplo, de fazer essa parte de reabilitação cinética, cinésio, essa parte muscular, essa parte respiratória, o que que te cativou a fazer, por exemplo, a fisioterapia enquanto você era aluno? Olha, eu tive o meu pai, foi uma pessoa que ficou acamada devido a um problema de saúde. E foi através dele que eu conheci a parte da saúde, a parte da físio. Depois eu também fui trabalhar no meu primeiro hospital, lá em Barretos, onde eu fui cobrir, né? Não era fisioterapeuta ainda, mas eu fui cobrir. Eu trabalhava com agendamento de exame, consulta, e eu fui cobrir umas férias no setor de fisioterapia. E ali foi crescendo a vontade de querer fazer. Fiz a fisioterapia. Não achava que eu ia seguir a área hospitalar no começo. Eu sempre achei que eu ia para a área do esporte, né, gostava de ortopedia e tal. Até que eu passei na residência, né, no aprimoramento do hospital de base. E tive o primeiro contato com o hospital e com a UTI. E dali foi. Aconteceu uma coisa que eu jamais tinha imaginado. E a gente foi seguindo, foi acontecendo. Terminei o aprimoramento, né, a residência. Tive a oportunidade de vir para Catanduva, onde eu comecei a trabalhar em hospital. Aí fui me especializando. Prestei a prova de título, que é uma coisa que ainda não é muito comum na fisioterapia, né? Os médicos, todos eles prestam, a fisioterapia está começando. Prestei a prova de título, aí consegui o título de intensivista, né, na área de físio, e assim foi acontecendo. E eu sempre tive vontade de dar continuidade a esse paciente pós-UTI, pós-hospital. E eu sempre tive vontade de ter uma clínica especializada nisso, nessa conduta desse paciente da parte cardiopulmonar, né, no modo geral. E aí foi acontecendo, né, com a chegada do Covid, apesar de toda a tragédia que foi o Covid, eu aproveitei, né, o momento para estar expandindo a fisiorrespiratória aqui em Catanduva, eu e minha esposa, né, que tá comigo desde o início. Hoje a gente tem uma sócia, né, que é a Thaís, e hoje nós estamos em 11, se eu não me engano, profissionais, né, trabalhando aí na Inspirate. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Nada foi muito programado, viu? Eu acho que pra dar certo Nada, não né? precisa muito disso, né? Falar pra você que eu pensei isso lá quando eu fiz faculdade, não. As coisas foram acontecendo. Vai acontecendo. O Thiago, ele é um profissional esforçado, muito talentoso, né? E ele desenvolve aqui em Catanduva um serviço muito bacana de reabilitação pulmonar. Sim. Então, muita gente fica em dúvida, né? O que que é reabilitação pulmonar? O que que é Sim. reabilitar, Sim. especialmente um paciente com DPOC? O que acontece muito, o paciente ele tem alta, né, do hospital e não dá continuidade, né? E no hospital, a gente tem uma certa limitação do que dá para fazer, porque o paciente está internado, Sim. né? Ele está numa fase ainda de um cuidado hospitalar e tal, então existe algumas restrições que a gente pode estar fazendo e usando. A reabilitação fora do hospital, né, que a gente chama na clínica ou ambulatorial,
respiratória, ela vai muito além de só ajudar esse paciente a voltar a respirar melhor, né? Normalmente, esses pacientes DPOC, como eu disse, como eles demoram muitas vezes para ter diagnóstico, e eles demoram para se sentir mal, eles também demoram para procurar ajuda, tá? Normalmente chegam para mim lá bem debilitados. É difícil o DPOC que chega para mim assim num nível, olha, eu descobri que tenho DPOC e já vim me... Não, eu não me recordo de ter chegado um paciente assim. Normalmente eles já chegam ou em uso de oxigênio ou com bastante dispneia, né, bastante falta de ar. Normalmente eles têm uma perda de força muscular extremamente importante, tá? Muitas vezes sarcopênico. E por isso que dentro da clínica a gente tem aparelhos de musculação. Entendi. Tá? Porque eu preciso ganhar, não é só trabalhar a musculatura respiratória, que é importante, né? Cada vez tem mais estudo, a gente tá usando muito, o Ricardo, o treinamento muscular inspiratório, que é o TMI. Cada vez mais evidências tem, tá? Mas além de treinar a musculatura inspiratória, que diminui o esforço desse paciente, né? Faz um controle da dispneia, entre outras coisas, ajuda esse paciente até a conseguir expectorar mais. A gente precisa trabalhar como um todo, ganhar musculatura nesse paciente. Normalmente eles têm fraqueza absurda de membro inferior. Tá? A gente lá tem as avaliações, a gente usa algumas escalas para avaliar a dispneia, para avaliar a funcionalidade, enfim, a gente tem um protocolo bem legal lá de avaliação funcional, porque eu falo assim, o médico ele trata a doença, o fisioterapeuta ele trata a disfunção que a doença causou. Sim. Por isso que eu preciso muito ter contato com o pneumo, com o cardio, com o geriatra, com o médico no geral. Porque a gente tem que trabalhar junto, não tem competição. Cada um faz sua parte. Eu preciso muito de nutri. Um fisioterapeuta DPOC, se ele não tiver uma boa nutrição, um aporte de nutrição adequado, a recuperação vai me atrapalhar na recuperação. Então esse paciente chega para mim, ele tem tanta fraqueza muscular que às vezes ele altera o tipo de fibra muscular dele. Né? Normalmente a gente tem um equilíbrio entre fibra muscular tipo 1 e tipo 2, né? Que é a aeróbica e anaeróbica, né? As fibras que a gente tem mais resistência, que é a tipo 1, né? E as fibras que a gente tem mais força, que é a tipo 2. O DPOC normalmente, ele diminui, ele perde um pouco a fibra muscular tipo 1 e fica mais predominante a tipo 2, principalmente em membro inferior. Ele não tem resistência. Às vezes ele tem força para erguer um peso, mas não consegue andar com esse peso até a porta. Tá? Então lá na clínica, além de trabalhar toda a parte respiratória desse paciente, a gente precisa trabalhar também a parte motora, a parte muscular, ganhar força nesse paciente é fundamental. Se eu não ganhar músculo nesse paciente, esse paciente não melhora a dispneia. Não, a gente é músculo, não adianta. Então, o paciente chega lá pra gente com o diagnóstico de DPOC, muitas vezes ele já vem com o diagnóstico bem específico. Olha, o tipo, né, que grau que ele tá, né, porque os médicos normalmente, existe o diagnóstico, a espirometria, né, que vocês classificam, né Dudu? Existe também a classificação clínica e tal. Eu uso essa classificação da espirometria, da classificação clínica, né, para me ajudar na reabilitação, mas eu também tenho que fazer uma avaliação cinésio-funcional nesse paciente. Eu preciso fazer também uma avaliação para classificar como é que está a funcionalidade desse paciente, até para saber o que eu preciso trabalhar mais. Não é porque é DPOC que você trabalha todo paciente igual. Entendi. Tem paciente que chega com uso de oxigênio, tem paciente que não. Tem paciente que eu preciso usar auxílio de catéter de alto fluxo, ventilação não invasiva para conseguir reabilitar, conseguir fazer algum exercício com esse paciente. Tem pacientes que não. Então, tudo começa por uma avaliação bem certinha, sabe? Definir bem qual que é o tipo de terapia que vai fazer, né, nesse paciente. Tem paciente que é mais secretivo, né, que é um paciente que tem mais a bronquite em evidência, né? Tem paciente que tem mais dispneia, que é um paciente que o enfisema predomina, né? Que são os tipos que existem, né, dentro do DPOC. Então, eu gosto muito de trabalhar com o DPOC. Legal. É um trabalho longo, tá? Não é fácil. Às vezes a pessoa acha que em um mês vai, não vai. Eu não prometo nada. O que eu prometo é que eu vou fazer a nossa parte o melhor. E eles até estranham, porque às vezes chega no primeiro dia, eles estão achando que eles vão lá erguer aquelas bolinhas, tomar uns tapinhas nas costas, tudo coisa que não se usa mais, né? Enfim, aí chega lá, de repente vai fazer musculação. Cara, mas isso aí. É isso aí. Isso é fisioterapia? Faz parte.
Faz parte da fisioterapia. É isso mesmo. E assim, vou aproveitar o gancho, Ricardo. Sim. E assim, é algo que às vezes gera um mito, né? Por exemplo, nem todo DPOC precisa de oxigenoterapia. Não, 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 né? não. E já vou emendar uma outra também, que oxigênio causa dependência no paciente? Também não. Assim, ó, tudo mito, né? Tudo mito. A oxigenoterapia como se fosse uma prescrição de remédio. Quem prescreve é o médico, tá? E existe um alvo, tá? Existe um alvo que, se eu não me engano, saiu em 2018, um guideline sobre oxigenoterapia, porque um paciente saudável, que não tem DPOC, ele tem um alvo. Um paciente DPOC, ele tem um outro alvo. Aí não vou entrar muito nisso, porque aí a gente vai entrar muito em fisiologia, vai ficar muito complicado. Mas assim, o paciente DPOC, a gente trabalha com um alvo menor de oxigenoterapia. E normalmente isso vem do médico. Então, através do alvo, que eu sei que é daquele paciente, eu sei quando dá para desmamar ele ou não. Entendi. E se vai dar ou não. Todo paciente que vai para oxigênio desmama? Não. Mas muitos desmamam. E a gente tenta fazer isso, tá? Não é fácil, não. É mais difícil quando o paciente já chega em uso de oxigênio, tá? E essa história de dependência, não causa. Realmente, o oxigênio, ele é ofertado... Lógico, ele não pode ser ofertado à toa, tá? Mas ele é ofertado realmente como se fosse uma medicação, quando o paciente realmente está mantendo uma oxigenação abaixo do ideal, que pode causar realmente algum problema fisiológico nele aí. Perfeito, perfeito. Tiago, em relação à fisioterapia e à reabilitação, como que funciona as sessões? Quer dizer, qual que é o período de sessão que você faz na sua clínica? E assim, quantas sessões a pessoa tem um mínimo de sessões ou tem um máximo de sessões? Assim, os estudos que tem, a gente não fala de mínimo e máximo, né? Realmente a gente avalia através das escalas a recuperação da funcionalidade desse paciente. Agora, existe uma média, né? É no mínimo, mas assim, no mínimo, se o paciente não chegar muito debilitado, no mínimo 8 semanas, tá? Que daria aí 2 meses, tá? Mas confesso que dificilmente em 2 meses a gente consegue uma recuperação funcional ideal, tá? Já tive casos, tá? Só que também tem uma coisa. O paciente chega pra gente, vamos dizer que em 2 meses ele esteja apto a ter alta. Mas ele não vai poder parar de fazer atividade física. Pode não ser fisioterapia, mas ele vai ter que fazer uma atividade física, como uma musculação, ou um pilates, alguma coisa que faça ele trabalhar a parte... Bom, pensar que todo mundo precisa fazer atividade física, né? O paciente do DPOC não é diferente e ele tem um componente a mais que é a doença. Então ele precisa muito. Então não adianta ele chegar lá, ter alta e depois parar, ele vai voltar. Tá? Por isso que eu tenho também a academia dentro da clínica. Normalmente a gente dá alta da fisio para academia. O paciente que quer continuar com a gente, continua. O que não quer, pode seguir a vida dele em outra academia. A gente faz o relatório de alta sem problema nenhum, tá? O importante é que ele siga e continue com a atividade física, continue trabalhando toda a parte, né, da musculatura, tudo que necessita. O que a gente percebe, Tiago, é que o paciente com DPOC que está em uso de oxigênio, eu estou falando do estável, aquele que está fora da Sim. crise, né? Mas o paciente, alguns ficam com o oxigênio sentadinho e não querem fazer nada. Por quê? Porque estão usando oxigênio, tem medo de passar mal para andar. E outros fazem alguma coisa dentro de casa ou fora e tiram o oxigênio. Então, quer dizer, tem aquele que usa o oxigênio o tempo todo, mas não faz exercício nenhum. E tem aquele que tira o oxigênio e anda sem o oxigênio. Então, o que você tem a falar disso? Isso é uma visão minha, que isso Não. acontece muito? Parece que a pessoa A gente tem um ou não paciente em quer comum, andar, assim, viu? ou não quer andar, ou quando anda, tira o oxigênio. A gente tá com um paciente em comum, assim, que não gosta de usar oxigênio. Putz. Ó, existe sim os dois extremos, né? O paciente, quando ele vai muitas vezes ao ponto de usar oxigênio, ele acha que ele tem que ficar em repouso absoluto. E ao contrário. Porque quanto mais repouso, mais perde musculatura. Quanto mais perde musculatura, mais aumenta a dispneia, a falta de ar. É um ciclo que não tem... é terrível.
Esse paciente com oxigênio, ele é o que mais precisa de reabilitação, tá? Por isso, como eu disse, muitas vezes a gente tem alguns instrumentos que ajudam a gente na reabilitação, como a cânula de alto fluxo, né? A ventilação não invasiva, que nos permite que esse paciente tolere o exercício. Porque tem muito paciente que não tolera, né? Depois que a gente adquiriu, né, esses equipamentos, esses pacientes começaram a tolerar. Isso facilita muito o nosso trabalho, tá? Não que você precise disso, mas ajuda bastante. E existe o outro extremo, que é o paciente que não liga, que é aquele paciente que ele acha que é tudo besteira. Normalmente esse é pior, porque esse que não liga, ele não quer nem fazer reabilitação. Normalmente esse é o que mais interna, né? É o que não liga. Porque o que liga é mais fácil você convencer o que tem medo, que usa oxigênio, a fazer a reabilitação, do que o que não tá nem aí, né? Então, como eu disse, é um trabalho difícil, longo, não é fácil lidar, Multiprofissional, né? multiprofissional, né? Muitas vezes, tem muitos deles que desenvolvem depressão, né? Aí precisa ir de um suporte psicológico, por isso que eu falo, a reabilitação do DPOC, ela vai muito além só do físio, do médico, né? É uma equipe mesmo por trás e o familiar, né? Sim. O familiar também tem que dar esse suporte normalmente, porque senão fica difícil. Eu tava pensando nisso agora, né? Enquanto você tava falando do suporte do pessoal, né? E uma curiosidade minha. Existe aquele paciente que se dá alta? Ele, por exemplo, ele chega lá e fala assim: Ó, eu não preciso mais do oxigênio, não preciso mais disso, porque eu tô me sentindo bem. Sabe o que acontece, Daniel? Muitas vezes até por financeiro. Ah, entendi. A pessoa vai lá e ela começa a realmente melhorar. Que nem eu tô com uma paciente lá, que ela vai completar 3 meses. Ela tá muito bem. Só que ela tá muito bem do que ela chegou. Mas ela ainda tá longe de tal que ela pode chegar. Só que entra o fator financeiro. Tá. Às vezes ela não consegue continuar. E é complicado. E a gente tenta ajudar sempre o máximo que possível, mas a gente tem que entender que tem esse lado. Mas também tem aquele paciente que simplesmente ele teve uma melhora. Por exemplo, ele não conseguia subir a escada sem ter falta de ar. Aí ele começa a subir a escada sem ter falta de ar, não tem mais, ele abandona. Mas não dá 3, 4 meses. Ele retorna. Retorna, ou às vezes interna, né? Isso acontece muito. Quando o problema é mais o financeiro, a gente tenta ajudar, sempre dá certo. Sim. Agora, quando o problema é quando o paciente ele quer se dar alta, ele não quer fazer mais porque ele melhorou, esse a gente não tem o que fazer. A gente tem que esperar. E assim, até uma pergunta pro Ricardo e pra você também, né? É por curiosidade minha. Qual é a consequência maior que pode acontecer desse paciente largar esse tratamento ali no meio do caminho? Não, o problema é, como o Dr. Tiago está falando, né? O DPOC é uma doença crônica e progressiva. Sim. Então a reabilitação que ele faz é uma reabilitação rara dos serviços fazerem, né? E ela é uma das poucas coisas que tem aumento de tempo de sobrevida, melhora da qualidade de vida. Então, se você não faz nenhum tipo de fisioterapia, principalmente da modalidade de reabilitação, né? Você acaba não fazendo uma etapa importante do tratamento. E como ele falou, né, Thiago? Quanto mais grave a doença, o mais grave que a gente considera é aquele que usa oxigênio a longo prazo, não consegue desmamar, que é retirar o oxigênio. Esse é o cara que precisa muito mais, mas todos os graus de DPOC devem ser encaminhados para reabilitação. Desde o grau bem leve, aquele que tem uma falta de ar de vez em quando esforça muito, até aquele grau grave mesmo que tem falta de ar aos pequenos esforços, ou mesmo em repouso, né? Entendi. Então, acho que a fisioterapia, como de várias outras doenças, né, Tiago? Ela é um tratamento, é uma modalidade de Faz parte, né, do de terapia. tratamento. Se você não pratica ela, você não está se tratando integralmente, né? É um paliativo, então. Você deixa de ter uma peça importante no arsenal que Perfeito. existe para a doença, né? Perfeito, perfeito. Ela vai começar cada vez perder mais condições de realizar as suas atividades de vida diária. É qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Ela vai antecipar, sendo que ela podia. É progressiva, mas você pode melhorar o máximo que dá, né? Evitar, prolongar, né? Essa piora, né? E média de idade hoje, Thiago?
Idade do que aparece pra mim? Isso, o que parece pra você? Tem todas as faixas Tenho etárias, todas, mas normalmente 60 a mais, tá 60 aparecendo pra mim, mais, é. né? Normalmente 60 a mais. Mas qual que foi, doutor? O diagnóstico mais cedo que você fez de DPOC? Idade. Você lembra? DPOC, eu acho que foi por volta de 40 anos. É. É que demora, né? Pra Demora, né? aparecer, né? Demora. 40 anos. É. Agora com o uso da maconha, principalmente em adolescentes, né? Já superou, a maconha já superou o cigarro em algum... Sério? É, Poxa. Caramba, o gente. pessoal... Não superou, perdão. O cigarro, ele meio que estabilizou, né? Tá aumentando os vapes, mas a maconha, o crescimento da maconha foi muito maior do que o crescimento do cigarro. Então Ah, isso, entendi. isso é uma preocupação, porque daqui a um tempo vai ter diagnóstico de DPOC com pessoas de 30 anos. Com certeza. Então, assim, a maconha é extremamente lesiva pros pulmões, mais até o cigarro. E o vape a gente não sabe, porque o vape ele começou recentemente, né? Sim. Então a gente não sabe, apesar de ser proibido, como a maconha é, mas ele Tem é muito até uma mais aceito, patologia né? já, né? Que é. Daí vale. Daí vale, né? Essa é um pouco mais rara, mas existe, né? Tem Existe, é. casos, quando ela acontece, ela é grave, né? É. Mas o cigarro de maconha, ele, além de alterar a parte neurológica, né? A parte comportamental, tem gente que tem predisposição e desenvolve esquizofrenia, tá causando enfisema, o caso do DPOC, né? Que é o nome mais correto, em jovens de 30 anos, até Por menos do causa que isso, né? da maconha. Entendi. Da maconha. Então, e a indústria, ela consegue burlar as coisas, né? Sim. Principalmente do cigarro, agora foi para os vapes, dizendo que era uma modalidade para você conseguir parar de fumar. Quando na verdade você simplesmente troca uma coisa Sim. por outra, né? E assim, a gente vê muito, por exemplo, isso dentro das escolas, que isso foi muito bem aceito, essa desculpa, Sim, né? Porque para o aluno, a maconha, ela é algo natural, como se o tabaco não fosse, Sim. né? Como se o tabaco não fosse. E aí Tá tem a opção... fazendo uma troca, né? Exato, É. não é nem 6 por meia dúzia, né? 6 por meia dúzia e meio. é uma É. coisa muito mais complicante, né? Sim, Eu viajei há um mês atrás, eu fui por um resort e eu fiquei assustado. Até falei pra minha esposa o tanto de jovens com cigarro eletrônico. sim. Mas muito. Eu não sabia que tava no meu mundo, assim, que eu não tava tendo tanto contato, né, com essas pessoas mais jovens. Eu não sabia que tava nesse nível. Fiquei assustado mesmo. Falei, caramba, é muita gente fumando isso. Enquanto... E assim, né? Você passa nos barzinhos hoje, né? Que tá aberto, assim, você vê o pessoal com os vapes lá e cada um de um jeito, cada um com um aroma, cada um com... É demais. Perdeu a mão, Perdeu a mão. perderam a mão nisso aí. Daniel, só te contar uma coisa pro pessoal de casa, né? O Thiago, como ele conheço ele já há muito tempo e, e a gente, eu percebo que ele é apaixonado pela parte respiratória, pela parte da fisioterapia, principalmente respiratória. E aí ele começou, a gente formou um grupo, né, de alguns médicos, pneumologistas, cardiologistas, e a gente falou assim, ó, precisava dar expandir a questão dos exames respiratórios, de função pulmonar. Certo. E a gente acabou, junto com o Thiago e mais colegas, montando um grupo de função pulmonar avançada, Que né? legal, cara. Aqui em Que legal. Catanduva, que está prestigiando, está ajudando muita gente a fazer uns diagnósticos que Com não certeza. conseguia. E o Thiago, ele abraçou a ideia muito e ele realmente é o principal agente disso, né? Ele tem uma estrutura muito grande no consultório dele e com muita segurança o consultório, é um consultório extremamente bem criado, bem desenhado, né? E ele incorporou as atividades dele também a atividade de função pulmonar avançada, né? E além disso a gente tem junto com ele, né, um aparelho que chama feno, é um medidor de feno, que é a fração exalada de óxido nítrico. O que Certo. faz isso daí? Ele detecta se a pessoa tem uma inflamação pulmonar, Perfeito. principalmente os asmáticos e também Sim. os DPOCs, os pacientes com DPOC. Ele detecta se está inflamado, porque às vezes a pessoa está bem clinicamente, Uhum. ou ela acha que está bem, e já está muito inflamado. Então é um exame Perfeito. muito importante para o médico conseguir tratar o doente antes dele entrar em crise. Que a Entendi. gente chama em linguagem médica exacerbar. Sim.
Então, o feno, especificamente, é um exame, assim, recentemente incorporado aqui no país, né? Sim, Só que ele ajuda muito. A gente pega o cara, mesma coisa um carro, né? Uhum. Você verifica o óleo do carro para sim, quê? Para prevenir sim, problemas de sim. motor, problemas Perfeito. de toda a mecânica. E o feno é isso. Quando o paciente está com o feno elevado e tem uma asma, isso daí quer dizer que ele pode entrar em crise a qualquer momento, mesmo que ele ainda esteja sentindo bem, mesmo que ele esteja se Sim, tratando, né? sim. Que Então, o legal. que que você pode dizer para a gente dessa experiência e dessa Nossa, fantástica assistência que você está tá dando? sendo muito legal. No caso do feno, ele demora 1 minuto pra fazer. É um negócio Absurdo, sensacional. né? Diagnóstico assim de mesa, né? Sim, Bem legal. E essa outra máquina, que é de função pulmonar que a gente adquiriu, que ela vem de Israel, muito legal, muito completa. Faz 1, 2, 3, 4. Faz 5 exames nela, se eu não me engano. Agora de cabeça, 5 tipos de exame. Ela tá ajudando bastante esse grupo aí a fazer o diagnóstico mais rápido desses pacientes, sabe? Legal. Então, pra mim também tá, é algo novo, né? Tô ainda na fase de aprendizado, mas já melhorou as execuções, né, doutor? não, ele é humilde, ele Só que, sempre fez bons exames, sempre só fez que, adequados, assim, e graças a Deus tá indo, né? sim, Graças a Deus tá fluindo. Cara, e é interessante, né? Por exemplo, é uma tecnologia que poucos conhecem, né? sim, É totalmente assim, alheia ao mundo dos normais, né? Por Sim, exemplo, você chega pra uma pessoa e fala assim: ah, eu preciso fazer um exame de feno, né? Na cabeça de um leigo, ele fala assim: pô, vai fazer o quê, né? Dar mato pra ele, né? E o é feno, por verdade. exemplo, só trazendo pra bioquímica, o óxido nítrico, ele é extremamente importante no processo inflamatório. É extremamente importante, ele é um sinalizador, né? Ele é um mediador químico ali que realmente está envolvido. Em excesso, ele vai causar muito Sim, o processo inflamatório mesmo, né? E assim, com esse marcador aí, com o diagnóstico precoce, você evita essas crises, né? Que a gente chama sim, vocês chamam sim. de crise, né? E o quanto isso, Thiago, por exemplo, pode trazer de benefício para o paciente nesse diagnóstico? Porque assim, a DPOC é uma viradinha de chave. sim, É uma viradinha de chave, né? Então, por exemplo, ele tá bem, daí a pouco, pum, sim, começou. E assim, você percebe que evitou algo assim na iminência sim, de acontecer? sim. Teve 3 casos nesses últimos 2 meses que, inclusive, teve um caso do Dr. Ricardo, que chegou pra gente lá e com o feno já foi possível prevenir a exacerbação, né? Perfeito. Tanto da asma, né, quanto do DPOC. É muito legal, muito legal. Acho que a É, verdadeira medicina de longevidade é aquela que se relaciona à a prevenção. prevenção. Sim, Então, assim, esses exames, tanto o feno quanto a função pulmonar avançada, são recursos que a pneumologia e que a fisioterapia tem para detectar a doença antes dela aparecer, Com certeza. né? Ou quando ela já aparece, a gente consegue dimensionar como que está essa doença para indicar o tratamento mais adequado. Sim, Então, você tem, com isso, eh, subsídios que fazem você realizar uma medicina centrada no doente. Porque o DPLC, como o Thiago falou no começo, ele é uma doença diferente em cada pessoa. sim. sim. Então a gente precisa tratar a doença, mas o doente. Porque o DPLC não é uma doença igual em todo mundo, Não, tá? Então, se você tem um paciente que tem mais inflamação eosinofílica, os Sim, eosinófilos vai produzir mais o óxido nítrico, sim. sim, vai exalar mais. sim, E aí você trata de um jeito. Se esse sim. paciente não tem tanta inflamação eosinofílica, o feno estiver normal, a gente trata de Trata de outro outro. jeito, né? O paciente hipersecretivo, que como você falou, Sim, esses daí eu considero que são os mais difíceis. Por sim, quê? Porque eles entram em crise mais rápido. sim. Aquele cara que tem DPOC ou aquela tosse do fumante, que já Sim. normalmente é DPOC, ou tem grande chance de ser, esse cara que tem muito catarro é o cara que vai É, entrar mais em crise, é o cara que vai internar mais. sim. Entendi. Então, Esse ele cara da entra bronquite crônica, né? bronquite crônica. Ele tem muita secreção, produz muita secreção. E aí o fisioterapeuta passa É, a ser muito mais é, fundamental ainda, porque ele precisa conseguir que o cara elimine mais essa secreção, né? Consiga controlar. E ele tem uma parte de educacional muito importante,
Porque eles vão conversando, eles vão assistindo o paciente junto com o médico, né? Quando que esse catarro é normal, quando esse Entendi. catarro já tá perigoso, que tem que procurar o Sim. médico. Às vezes dentro da sessão da fisioterapia, né? Você me Sim, pergunta, lógico. mas ele percebe se o cara tá em Sim. crise e já indica o médico. Até pela Então, ausculta, né? Até pela exatamente. ausculta pulmonar. Então, ele é ele trabalha em É. conjunto, e ele percebe quando a coisa vai começar para ali no, sabe? Se Uhum. o cara deixa 2, 3 dias, já tá entrando em crise e não Sim. procura, às vezes pode ser tarde. E é engraçado isso, Dudu, porque assim, a gente começa a olhar, por exemplo, novamente no ensino médio, né? Por exemplo, a gente sempre fala, olha, porque o câncer de próstata tem que tomar Sim. cuidado, isso, aquilo, outro, tal, prevenir através de exame. Você tá me dizendo, então, que de repente o feno e o outro exame poderia estar sendo feito também da mesma forma que o Sim, exame de próstata Com certeza. para evitar. sim. Com certeza. A E, pneumologia ela nunca pautou muito a questão de prevenção, além de parar de fumar, Sim. né? E dos anos para cá, de uma década, começou a se falar em prevenção, além do cigarro, sim. né? Quer dizer, a prevenção de entrar em crise dessas doenças, né? Sim, com certeza. Então, E até o atendimento. Você pega um paciente que ele é mais bronquite, né? Ele é mais secretivo, é um tipo de físio que você vai atender esse Uhum. paciente. Né? Um paciente que tá com tosse produtiva, normalmente, né, há mais de 3 meses, 3 meses consecutivos, dentro de 2 Certo. anos, tal, para ser considerado crônico, né? Já o paciente com enfisema, ele tem um outro perfil, até físico. O paciente que é mais perfil do enfisema, é lógico que o DPOC, ele vai, né, bronquite crônica mais o enfisema, mas eu falo assim, tem paciente que é mais perfil de bronquite, né, doutor? Tem sim. paciente que tem mais o perfil do enfisema. E até a característica física deles mudam, né? E eu concordo com ele, o paciente secretivo, ele é mais difícil de tratar. Mais difícil, esse que tem a tosse produtiva, ele é mais fácil de exacerbar, mais fácil de entrar em broncoespasmo, mais fácil de internar, mais fácil de usar oxigênio, né? Então, o físio tem que ser a vida É, inteira desses Tem. caras. É sim. até perguntar, né? Sobre isso. Uma vez que você passa pelo tratamento da físio, a pessoa ela tem alta ou não precisa mais voltar? Não, então, foi assim que aconteceu, por exemplo. Lembra que eu disse que tudo foi acontecendo? Sim. Eu nunca imaginei ia ter uma academia também. Só que eu tinha que dar alta para esses pacientes e eles... Começou com uma paciente minha, eu nunca vou esquecer. Ela chegou para mim e falou assim, mas você acabou de falar que eu preciso continuar. E eu vou continuar onde? Eu não quero ir para um lugar onde as pessoas ficam me medindo, que é área fitness. Eu não quero um lugar para fitness. Eu não posso continuar aqui. Você tem 2 aparelhos, porque eu já tinha 2 aparelhos de musculação que eu usava para reabilitação. Pode. Aí eu comecei a comprar. Hoje eu tenho realmente uma academia, apesar de não ser uma academia, eu sou uma clínica. E tem a musculação. Então, normalmente eu dou alta para esses pacientes, que aí fica. Aí eles deixam de ser atendido individual, tem a opção de grupo, fica mais acessível, Uhum. e eles ficam lá fazendo musculação. E os que não querem ficar lá, por algum motivo, preferem fazer em outro lugar, por ser mais perto, por ser, sei lá, qualquer motivo, a gente faz uma alta, um relatório de alta também. Entendi. Só que esse paciente ele não pode parar. Entendi. Ele não pode parar, porque senão vai ficar ruim. Existe um preconceito, né, Thiago, Hum, das pessoas mais idosas, que às vezes nunca fizeram musculação na Sim, vida, e principalmente as pessoas que têm alguma doença respiratória ou sim, cardíaca, de entrar numa Sim. academia normal, sim, né? E aí chega lá, você tem a sociabilização que a sim, fisioterapia permite, né? sim. Começa a encontrar Permite. os pares, as outras pessoas que têm É os mesmos verdade. problemas. E aí eles acabam criando um grupo ali, né? E aquilo ali passa a ser muito É. natural. Legal. Diferente dele pegar uma academia, nada contra as Não, academias, sim, até porque a sim, gente eu lógico. frequento, né? Mas Mas é assim, é diferente. diferente. A busca é outra. Ele se sente É. representado Por ali, exemplo, né? você vai numa academia que a linha é fitness, você não Sim, vai ter bolo de cenoura. sim, Ué, lá sim, na clínica tem os bolos. Por quê? Por quê? Porque tem a questão de socializar. Eles não estão ali pela linha fitness deles. Sim. Entendeu? Lógico, eu dei um exemplo brincando, sim. mas é mais ou menos isso. Ali eles formam tipo uma comunidade. Aí a gente faz umas festinhas, aí tem bingo, tem. Cara, tem dia que o paciente chega que ele só precisa conversar. Que legal, Thiago. Entendeu? Que ele só precisa ser acolhido. É, Isso acontece muito. Entendeu? Sabe, Sim. Muito. eu tava conversando outro dia, né, com um amigo meu, o Everton Calegari, né? Uhum.
E a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Ele falou da socialização, do acolhimento, né? A fisioterapia, ela trabalha muito com isso, Com né? Ela certeza. trabalha muito, ela trabalha com toque, ela trabalha com realmente o acolhimento. Como que você vê isso na melhora do paciente, Thiago? Nossa, muito. Tem o fator que a gente que eu falei agora há pouco da parte emocional. Alguns pacientes evoluem até para depressão. E o fato deles chegarem lá e ver que não é só ele e ver outro, porque o que eu acho muito legal é uma paciente inclusive sua, viu, doutor? A outra paciente viu que ela tava com dificuldade começando, chegou e falou: olha, eu também já tive dificuldade de fazer isso, olha o que eu faço hoje. Isso é muito bom. Porque lá, eu não tenho nem espelho, não. Te convido um dia ir lá conhecer. Claro. Por que que eu não tenho espelho? Porque a ideia não é pra você ficar só olhando. Sim. Tá? Eu tenho um espelho lá que fica separado pra quando a gente quer fazer um treino que você precisa ter a resposta, né, o retorno da parte biofeedback ali Você tá do... fazendo certo, né? tal. Mas normalmente ali nessa área onde fica a parte física, a gente nem usa isso. Legal. Para não ficar causando nenhum tipo de comparação, de nada. A ideia ali é outra, sabe? Então, eu tenho uma paciente mesmo que ela faz tratamento para depressão e ela nem é DPOC. Ela foi lá porque ela conheceu o nosso trabalho e ela falou: eu quero fazer academia aqui. Falou: eu não tenho nada pulmonar, mas eu quero fazer aqui. Por quê? Porque ela se sente bem com a socialização com as outras pessoas, sabe? Então tem muito isso, a parte emocional, a socialização é muito importante, cara. Legal. Muito, muito, muito. E a gente tem que ter bastante sensibilidade quando vai lidar com esse tipo de paciente, porque eles têm falta de ar, né? Não é brincadeira, eles têm cansaço, eles têm, não é... E normalmente tem alguma coisa associada. Às vezes chega lá, tem DPOC, mas tem um problema de joelho, Sim. que nunca tratou. A gente também tem esse serviço, não é o nosso foco, mas a gente tem para poder ajudar. Chega lá, tem um problema de, sei lá, já teve 3 infartos, e agora tem DPOC, tem toda a parte cardiovascular alterada. Então, assim, normalmente não chega isolado, não. Sempre tem alguma coisinha a mais, né? Labirintite. Tem tudo. As comorbidades, né? Tem as Que acompanham. comorbidades, dificilmente chega sem nada. Mas é isso aí, mas é um trabalho legal. Hoje, na clínica, 70% do meu público é DPOC. Sem dúvida. Dos adultos, né? Tem a parte infantil, que aí é outra coisa. Mas dos adultos, 70%. Aí os outros 30% você distribui entre outras coisas. Você já teve na clínica alguém que tenha passado mal, que você precisou de algum recurso de emergência? Ó, já tive uma que passou mal, mas eu não precisei... Só usei o oxigênio que a gente tem. Mas a gente, né, tem tudo que precisa, desde oxigênio, ventilação não invasiva, tem o DEA, né, que é o desfibrilador Tá sem automático, uso, né? tá sem Graças a uso, Deus. graças a Deus. Nunca usamos. Mas nesse ponto, assim, de precisar usar um DEA, não. Só uma paciente que teve um mal-estar, passou um pouquinho mais, mas foi mal, mas foi resolvido. É uma conversa pra gente trazer ele de novo, poxa. viu, Ricardo? Sim. Porque, olha, Nossa, dá pra gente abordar tanta coisa. porque assim, se você olhar pra Catanduva, né, o ambiente também é propício pra isso, né? É, pô. O ambiente é propício pra isso, as queimadas. Agora tem menos queimada, né? Mas chegamos numa época aqui em Catanduva que a Nossa, gente tinha. parecia que tava dentro da fornalha, né? É. Não tinha. Mas eu acho que na parte respiratória, a parte de pneumo, a gente tá bem, viu? Não, sim. Tá bem, o pessoal aí, a gente tem um contato bom, eles estão sempre tão mandando mesmo pra reabilitação, Legal. sabe? É um caminho que tá bom. Eu preciso agora abrir mais pra parte cardíaca. Isso aí é Isso interessante. aí eu preciso abrir mais. Então vai ter que ter uns 3 Thiago daqui a pouco. Hein? Vai ter Ô, que... Thiago, só pra gente terminar, o que conselho que você daria para o paciente com DPOC? O que você falaria, além do que você já falou? Tá. Primeiro, se tiver fumando, pare. Tá? Mas se tiver 90 anos de idade? Puxa vida, aí você me quer. É duro, né? Pare também, né? Eu Qualquer acho que idade, pare também, né? O ganho nunca... Eu acho que parar é sempre... some, né? Você sempre evita piorar, tá? Então, primeiro conselho é pare de fumar.
Segundo, procure ajuda, né? Terceiro, faça a reabilitação, faça o acompanhamento médico adequado, certinho, confie no médico, né? Porque às vezes o médico prescreve o medicamento e eles não querem usar, não. Sim. Use, porque tem um motivo para estar prescrevendo. Se precisar usar oxigênio, use. Não quer dizer que vai ficar para sempre. Faça a reabilitação. Hoje a gente consegue melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Bastante. Cura, não vai ter. Falar que alguém vai curar o seu enfisema, o seu DPOC, Ainda não, né? Ainda não. Mas a gente pode melhorar bastante a qualidade de vida. Então, assim, não desistir, não se entregar. Que eu já vi, tá? Já tive paciente que foi lá, fez um mês e se entrega, desiste. Poxa vida, aí você vê a angústia da família. Da família. Aí você vê o final, às vezes, do paciente é duro, é triste. Eu acho que vale a pena se esforçar, vale a pena se cuidar. Eu acho que hoje tem tanta coisa boa, né? E medicamentosa, tem a fisioterapia cada vez mais. Tava falando antigamente, Duduque, o pessoal dava bexiga pra DPOC encher. Imagina, Essa era retenção de física. CO2. Verdade. Não tinha válvula exalatória. Sim. Imagina, tapotagem, coisa assim que não funcionava. Sim. Né? Não ajudava em nada, na verdade. E hoje tem tanto recursos baratos e recursos caros, mas tem recursos tecnológicos, tem muita coisa boa para ajudar esses pacientes, tanto da parte de terapia quanto da parte medicamentosa, né? Em todos os cuidados, exames, que nem as máquinas que a gente tem hoje. E, enfim, eu acho que não vale a pena desistir, não. Vale a pena continuar e tentar melhorar a qualidade de vida. Eu tenho bastante exemplos lá de pessoas que estão hoje bem, que voltaram a visitar e almoçar de domingo na casa do filho, porque não ia, quem tinha que vir era o filho. Agora já tem condições de ir, já vai numa festa, começa a retomar aquela vida social que tinha perdido. Sim. Então eu acho que o meu conselho é esse: para de fumar e se cuide. Isso mesmo. Thiago, excelente bate-papo, tá? Obrigado, vixe, Você foi foi muito bom. super didático, falou de uma maneira simples, mas objetiva. Eu tentei, porque nem todo mundo que vai assistir é profissional de saúde, Sim. né? Então tentei falar o mais simples possível. Muito obrigado pela tua participação. Eu gostaria que você deixasse endereço e Legal, telefone, fazer um marketing. WhatsApp, o jeito que você quiser, Instagram. Ó, a nossa clínica, que é a Inspirate, que tem como sócios eu, né, a minha esposa Luciane e a Thaís Cassiari, né? São os 3 sócios. E temos mais 8 profissionais que trabalham com a gente, entre fisioterapeutas e educadores físicos. Se Deus quiser, logo terem uma Nutri também lá. A gente tem toda essa função pulmonar também. Muito boa Nutri. Em parceria com os médicos aí. A clínica Inspirate fica na rua 24 de fevereiro, número 583, ali perto do Magoga, na Minas Gerais, ali um pouquinho antes. Posso deixar o telefone? Quem quiser entrar em contato, pode me chamar direto. É 17 98162 6260. 17 8162 6260. 6260. E tem a nossa rede social, Instagram, tem a inspirate.fisioterapia e o meu, né? Thiago.fisioterapeuta. Thiago Gali. Não, mas é com TH? Com TH. TH, né? Thiago Gali.fisioterapia. Tá, joia. É isso. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, hein? Parabéns, Thiago. Parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns. Obrigado.